Olá a todos. Hoje vamos continuar com a história do vinho no Brasil, que foi interrompida na última sexta-feira. Eu havia parado no ponto em que a colônia italiana, já estabelecida na Serra Gaúcha, no ano de 1879, já tinha conseguido os primeiros vinhos de uva Isabel, né? Ainda aqui para o consumo próprio da colônia. Ok, a partir daí, com a uva Isabel, a produção e o plantio de uvas entre os colonos se expandiu, a ponto que, em 1890, esse vinho já tinha chegado na cidade de Porto Alegre. Porém, a expansão desse consumo e produção não significou uma melhora na qualidade, devido à falta de conhecimento, deficiência de tecnologia, falta de higiene, a qualidade dos produtos era muito inconstante. Os negociantes que faziam a intermediação entre o produtor e o consumidor, né, começaram então a assumir esse processo de vinificação para garantir uma melhor qualidade, surgindo assim a vinificação industrial no Brasil. Começou primeiro os primeiros pequenas indústrias, né, que eles compravam a uva e produziam o vinho. No início do século XX, a colônia italiana estava em pleno desenvolvimento, porém à mercê dos comerciantes, que ditavam o preço aos seus produtos. E assim, em 1912, uma união dos italianos, dos colonos, criaram a primeira cooperativa no Rio Grande do Sul. O seu objetivo era uniformizar os vinhos, queijos e produtos suínos através de sua elaboração e homogeneização feita na própria sede da cooperativa. Os colonos entregavam sua produção para a cooperativa, que transformava em produto final, com uma qualidade padronizada e melhor. E fazia a venda. E, após isso, era apurado o lucro e que era dividido entre os cooperados, né? Porém, essas cooperativas tiveram graves problemas administrativos e os negociantes se mobilizaram para boicotá-las, porque eles ficaram sem o produto, porque era o meio de subsistência deles. Então, a cooperativa não era interessante para o comerciante. E, aliado a problemas de administração, mal feitos, proteção de interesses próprios e até mesmo desonestidade, virou uma grande briga entre eles, e a ponto de o então governador do estado, Getúlio Vargas, interferiu nas atividades da colônia, fomentando a criação do primeiro sindicato, o Sindicato Vinícola do Rio Grande do Sul, que foi uma instituição privada, mas avalizada e protegida pelo Estado. Logo em seguida, surgiu a Sociedade Vinícola Rio-Grandense, que seria o braço comercial do sindicato. Aí, por razões políticas, provavelmente, porque sindicato avalizado, assegurado pelo Estado, tem interferência política, também isso também não deu certo, também criou problemas com os produtores, né? E acabou que os colonos se reuniram novamente e voltaram ao sistema de cooperativas, agora com várias cooperativas e já com uma administração mais bem selecionada, e essas cooperativas então começaram a ter algum sucesso. De todas essas crises, apesar de todas essas crises, houve um resultado bastante positivo.
teria sido a importação, em 1931, de castas europeias que foram plantadas na Granja União, em Flores da Cunha, que funcionou como uma estação experimental. Essa ação foi feita pela Sociedade Vinícola Rio-Grandense. Essa estação experimental disseminou entre os colonos práticas com tecnologias avançadas e definindo experimentalmente as variedades de uvas viníferas que melhor se adaptavam às condições climáticas da região serrana. Veja que até então havia um vinho na colônia, uva Isabel. Né? Havia um ou outro que tinha castas europeias, mas era praticamente para consumo próprio, não tinha nada realmente difundido, era muito incipiente. Né? Um ou outro caso se sobressaía. Agora, com essa nova tecnologia espalhando para todo mundo, começou então a dinamizar o vinho tinto fino, o vinho fino, né, de uvas europeias. A partir daí, começamos então a entrar num vinho de uma melhor qualidade. Em 1932, a Sociedade Vinícola lançou o primeiro vinho varietal, elaborado no país com o rótulo Granja União. A marca provocaria grandes mudanças no mercado, alterando a concepção dos vinhos brasileiros. Não sei se algum de vocês se lembram desse rótulo, Granja União. Eu cheguei a prová-lo na época e era o que tínhamos. Né? Na época, não em 1930, mas na década de 70, né? Ainda existiam vinhos da Granja União. Bom, com já lançada a sorte aí do vinho fino, né, do vinho de uvas europeias, já na época da ditadura militar, na década de 70, com o milagre econômico brasileiro, houve um atrativo muito grande para empresas multinacionais no ramo de bebidas. A gente quase não tinha vinho, o país estava crescendo bastante, isso despertou interesse. E várias multinacionais se instalaram no Rio Grande do Sul, com o objetivo de produzir vinhos finos. E para que isso fosse possível, eles adotaram umas práticas que fez toda a diferença na vitivinicultura brasileira. Segundo os historiadores, a vitivinicultura brasileira deve ser dividida em duas fases: antes das multinacionais, antes da década de 70 e após a década de 70. De tão significante foram as modificações e a tecnologia que eles trouxeram para a vitivinicultura brasileira. As principais práticas que eles colocaram, logo que se instalaram, foi, primeiro, a praticar preços diferenciados e oferecer bonificações para viticultores que apresentassem uvas com qualidade diferenciada, estimulando, assim, um melhor cuidado, um melhor tratamento na videira. Né? Eles incentivaram a conversão do sistema de latada para o de espaldeira, para melhorar a qualidade da uva. Incentivou o plantio de castas europeias finas, fornecendo gratuitamente as mudas. E fez um vinhedo experimental, onde havia demonstrações práticas e treinamento aos produtores, gratuitamente, para que se conseguisse uma uva de qualidade vitivinífera, para se conseguir um vinho de qualidade. Então, isso começou-se a educar o agricultor para conseguir a uva correta para a produção do vinho. E atuaram também na área do mercado. Promoveram vários cursos e palestras ministrados por nomes reconhecidos pelo mercado, né, e oferecidos a clientes para criar o hábito de apreciar o vinho. Com isso, eles atuaram, portanto, na qualidade da uva, para que a qualidade do vinho fosse excelente
e fomentaram o consumo, educando o consumidor a aprender a avaliar, apreciar corretamente o vinho. Essa foi, portanto, a grande mudança nossa na trajetória de um vinho de qualidade. Paralelamente a isso, dentro do período da ditadura militar, né, em 1973, o Ministério da Agricultura criou a Embrapa, que é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, com o objetivo de desenvolver a base tecnológica de um modelo de agricultura e pecuária tropical. Em 1975, veio a Embrapa Uva e Vinho, com o objetivo de desenvolver atividades de pesquisa na vitivinicultura. Na década de 80, pesquisas da Embrapa comprovaram o efeito terroir nos vinhos de diferentes regiões vitivinícolas do Rio Grande do Sul, que apresentam vinhos com tipicidade distinta em função da região de origem das uvas. Veja aí a busca já da Embrapa a respeito da região, do terroir, do local das uvas, como temos isso na França, em Bordeaux, na Borgonha, temos também na Itália, temos na Espanha, temos em Portugal. A Embrapa começou a fomentar esses conceitos entre os produtores, né? Na década de 90, a Embrapa iniciou o fomento junto ao setor vitivinícola do potencial das denominações de origem como instrumento de organização e competitividade do produto final, né? E, em 2002, o Vale dos Vinhedos conquistou a primeira indicação de procedência no Brasil e, em 2012, a denominação de origem. Então, veja, a Embrapa fomentou entre os produtores, mostrando as vantagens, né, de você ter as regiões demarcadas, garantindo uma melhor qualidade e uma tipicidade para as diferentes regiões. Com isso, ela instituiu a indicação de procedência, o IP, né, onde você demarca algumas áreas com uma certa tipicidade de vinho. Isso foi feito de tal forma que hoje o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos hoje 6 IPs, 6 áreas de indicação de procedência, sendo 2 em Santa Catarina, 4 no Rio Grande do Sul. E temos a primeira, e por enquanto única, a área de denominação de origem, que foi conferida em 2012, que é a denominação de origem Vale dos Vinhedos. Então, veja, a nossa qualidade já estamos atrás, querendo alcançar França, Itália, etc. Já temos o nosso vinho com a primeira denominação de origem. Então, isso demonstra a qualidade dos nossos vinhos. Em 1989, pouco antes da liberação do mercado brasileiro aos vinhos importados, que foi feito pelo Collor em 1990, a participação dos vinhos finos brasileiros era de 84% do mercado. Ou seja, praticamente só se consumia vinho nacional, porque o importado tinha importação restrita, altamente taxado e preços absurdamente altos. Portanto, inviabilizava a comercialização. O que tínhamos era o vinho nacional. Em 2015, com a liberação em 90 da importação, em 2015, essa participação, que era de 84%, caiu para 32%. Bom, os produtores de vinhos nacionais começaram a ficar muito preocupados porque estavam perdendo totalmente o mercado, obrigando com que eles investissem na qualidade para recuperar o seu espaço. Sendo esse o desafio de nossa época, a busca do equilíbrio entre o preço e qualidade. Acredito que, a minha opinião, hoje temos um vinho de qualidade. O que nos falta ainda é preço. Não sei se o problema é imposto ou se é realmente
um melhor tratamento por parte dos produtores, tentando melhorar essa produtividade e melhorar o custo, para que chegue a um preço mais honesto. Eu acho que o único problema é esse hoje. No final do século XX e primeira década do século XXI, por razões diversas, essas multinacionais do vinho, né, que produziram os vinhos de qualidade, deixaram o Brasil. Porém, a semente já havia brotado. Descendentes daqueles bravos colonos italianos que foram abandonados pela sua pátria-mãe e depois maltratados pela sua pátria madrasta, quando aqui chegaram, já estavam fortes e sábios o suficiente para evoluir e colocar a vitivinicultura brasileira no mapa mundial. Hoje temos vinhos de qualidade para competir com vários países. Colecionamos diversas medalhas de qualidade em diferentes concursos em diversos países produtores. Nosso espumante foi considerado recentemente num concurso na França, numa banca de jurados compostos por 130 especialistas, representando 40 diferentes países, né? Em degustação às cegas, o nosso espumante foi considerado o melhor do mundo. Veja aonde estamos. Sim, temos muito orgulho da nossa vitivinicultura e devemos isso àqueles colonos italianos que, com sua bravura, coragem, fé e união, venceram em condições desafiadoras. Eu quero deixar um relato de uma história que eu acho muito interessante, que é a história de Emanuele Peterlongo. Vocês já devem ter ouvido falar no nome Peterlongo. Ele começou a sua vinicultura em escala doméstica, produzindo pelo método champenoise, método tradicional, método da champanhe, um espumante de Moscato Canelli, uma uva vitivinífera, que já em 1913 ganhou medalha de ouro na primeira exposição de uvas de Garibaldi. Ok, apenas um concurso regional da região serrana. Porém, ganhou o carinho e a apreciação de todos ali. O Emanuele faleceu em 1924, porém, seu filho, Armando Peterlongo, que era farmacêutico, deu continuidade e passou a produzir em escala industrial o primeiro espumante brasileiro em instalações próprias numa área de cerca de 10 mil metros quadrados. Em 1930, Peterlongo era uma moderna organização industrial. Sua viticultura era praticada em 100 hectares, com castas viníferas italianas, Barbera, Bonarda, Canaiolo, Malvasia, Peverella, Riesling, Itálico, Trebbiano e as castas francesas, Cabernet Franc, Merlot e Sauvignon Blanc. Tinha capacidade para produzir até 5 milhões de litros e armazenar até 10 milhões. Em 1942, exportou seus produtos para a Macy's, de Nova York. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história dos vinhos brasileiros. O primeiro espumante que eu tomei em minha vida foi um champanhe Peterlongo, na década de 70, provavelmente, e era maravilhoso. Naquela época, qualquer espumante poderia pôr o nome de champanhe, porque não havia ainda uma lei, não estava garantido aí que o nome champanhe só poderia ser para a região de Champagne, na França. Então, o Peterlongo era o champanhe Peterlongo do Brasil. Era muito bom e ele existe até hoje. Tem mais de 100 anos que Emanuele produziu o primeiro pelo método champenoise, e nós temos esses produtos até hoje. Então, veja que realmente a saga desse povo italiano, desses colonos, realmente foram heróis. Chegaram a que nós temos de melhor hoje
realmente devemos a ele. Bom, quero agradecer a vocês, espero que tenham gostado dessa história, que para mim foi fascinante, e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado. A próxima sexta continuamos com a ciência do vinho.